Salve a malandragem. Ê, catimbozeiro! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento, Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. No ar, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem o seu nome na glória, por tantas vitórias que o Pai determinou. Fazer o bem. Uma boa noite a todos os ouvintes. Vamos começar o nosso programa Amigos do Seu Zé e vamos elevar os nossos pensamentos aos divinos pais, senhores José Pilintra, ao povo do Catimbó, ao seu Zezinho Baiano e a corrente de caboclo, baiano, boiadeiro, marinheiro, exu, pombagira, cigano, os herês e todos os seres e espíritos elevados e de luz do nosso divino Pai Maior Olorum. Uma boa noite a todos, um beijo grande no coração de todos, axé, que vamos começar esse programa em homenagem e louvação à Divina Mamãe Oxum. Amada e Divina Mamãe Oxum, Senhora das Águas Doces, Bela Oxum, com o seu amor incondicional para os seus filhos, na sua vibração de paz, na sua vibração de fraternidade, é a mãe da fecundação, é a mãe da beleza, é a mãe do ouro, é a mãe que reluz em seus filhos o seu brilho, mas para que cada um possa ter o seu brilho pessoal. A Mamãe Oxum, ela dá o brilho para os seus filhos para que eles possam ser o brilho na vida também de outras pessoas, não na sua própria. Em homenagem, honra e glória à Divina Mamãe Oxum, nós pedimos e dedicamos este programa, nesse mês de outubro, a todos os programas à Divina Mamãe Oxum. Eu vi Mamãe Oxum nas cachoeiras, sentada na beira de um rio, colhendo lírio, liruê, colhendo lírio, liruá, colhendo lírio pra enfeitar nosso congá. Pode pegar. Colhendo lírio, liruê, colhendo lírio, liruá, colhendo lírios pra enfeitar nosso congá. Ai, Oxum. Fica essa noite em homenagem à Divina Mamãe Oxum, Senhora das águas doces que alimenta a natureza, mãe da água que dá vida e que alimenta, ela é a mãe da fecundação. Pedimos e evocamos também a todos os divinos espíritos trabalhadores no reino e no mistério de Mamãe Oxum, caboclos de Oxum, caboclas de Oxum, baiano, baiana, preto velho e preta velha, boiadeiro, cigano e todas as linhas de trabalho que se dedicam à Divina Mamãe Oxum. Eu quero começar hoje fazendo um convite muito especial a todos
que teremos uma procissão e uma louvação à Divina Mamãe Oxum, um trabalho e um ritual de louvação aberto a todos. Todos vão participar. Todos receberão dos braços da Mamãe Oxum não só um abraço, mas também um axé, e estar lá na cachoeira e receber o bálsamo daquela água sobre a mão de um orixá. Isso é uma dádiva. Então, o que nós vamos fazer esse ano é algo aberto a todos. Todos poderão participar. Os médios e todos que quiserem participar conosco. Porque também farão parte dos filhos da Oxum. Porque Mãe Oxum é mãe de todos. Então fica o meu convite. Informações, você entra em contato pelo telefone 2302-4087, 2302-4087, e na vinheta tem no começo e no final. Tem a vinheta anunciando o programa do Seu Zé, e no próprio site da rádio nós vamos fazer uma divulgação também com o cartaz e o logo, né? Pode ser a gente colocar na rádio para o pessoal acessar pelo site da rádio e ver as informações. Nós vamos colocar um banner lá na rádio e aí pela rádio vocês terão o acesso, tá bem? Então vamos falar com o seu Zé Pilintra e com o seu Zezinho Baiano. Boa noite, seu Zezinho Baiano. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez a todos vocês, ouvintes que estão à disposição de aprender um pouco mais, ouvintes que estão à disposição de compartilhar as suas dúvidas conosco e com todos que estão ouvindo esse programa maravilhoso. Que a nossa Divina Mamãe Oxum cubra vocês de bênçãos, para que realmente vocês sintam a centelha viva do amor, para que realmente ele possa transformar a sua vida. O amor transformador, o amor gerador, o amor que é essa que é a força divina que transforma a vida do ser humano. Essa é a força divina da evolução do ser humano. O ser humano se move pelo amor muito mais do que por qualquer outro sentimento. E o amor é o amor que regenera, é o amor que cura, é o amor que cuida, é o amor da mãe para os filhos, do pai para os filhos, é o amor dos namorados, é o amor que transforma. Do amor, amor de homem, de mulher, de amigos. Quando precisa de uma transformação kármica muito forte, você tem uma relação de mãe para filho, porque realmente, ou mãe para filha, que é o amor de mãe é o que transforma, é o amor de mãe que vai fazer com que toda e qualquer mágoa, toda e qualquer sequela de encarnações anteriores desapareçam e morram nessa encarnação que você está vivendo hoje. Tá certo? E é isso aí. Seu Zezinho, por favor, suas considerações aí. Boa noite. Boa noite. Que Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Divina Mãe Oxum, abençoe e esteja sempre Nossa Senhora Aparecida também, né? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora dos Aflitos, Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora das Almas, e salve a Nossa Senhora das Candeias. É Nossa Senhora, né? Seja qual for a Nossa Senhora que tu for devoto, que ela esteja presente dentro da vossa família e dentro de vossos lares e abençoando o começo da sua semana. Assim, o nosso programa, ele é na segunda-feira, até para te preparar que a semana, né, tenha um axé diferente, um axé especial. Então, que você tenha não só a segunda, mas a terça, a quarta e todos os dias, sabendo que, por mais dificuldade que você tenha, se apegue aos poderes e à força da sua fé. A sua fé pode e deve ser forte, estruturada, com amor.
Esse é o maior sentimento mediúnico. Amor. A devoção, a fé, a humildade, é o amor. O senhor pode chamar ela, vai lá. Pode ir, pai. Senhor. Vamos lá, então. Douglas Petelin. Saravá, seu Zé. Salve. Douglas, um beijo no seu coração. Bete Ágata. Salve suas forças, seu Zé. Salve a sua banda. É da Bahia, meu pai. É da Bahia. Bete, um beijo no seu coração. Salve, filha. Nicole Shin, sei lá. Nicole, um beijo no seu coração. Ela está querendo saber, ela está agradecendo os ensinamentos, está falando boa noite. Ela queria saber se a Umbanda, né, tem uma visão sobre a mudança de sexo, a transexualidade. Minha filha, a Umbanda é uma religião que liberta. A Umbanda é uma religião de liberdade de culto, de liberdade de religião, de liberdade de tradição, de liberdade de crença e de liberdade de opções. Se esta opção que a pessoa fizer vai tornar ela uma pessoa melhor e uma pessoa mais calma, uma pessoa mais iluminada, não tem problema nenhum, tá bom? As pessoas têm que começar a olhar para as pessoas, não como sexo, não como gênero. Né? O ser humano é ser humano, né? O ser humano é ser humano. Você tem que aprender a olhar a pessoa como um ser humano, né? E pegar as qualidades dela, independente do sexo. Hoje tem muito preconceito, não em relação a isso, mas também em própria relação das mulheres. As mulheres nas empresas, apesar de ter o mesmo grau, têm salários menores que dos homens, tem que fazer um sacrifício maior para poder mostrar o seu profissionalismo, que muitas vezes são melhores que o dos homens também. Então ela tem que fazer tudo dobrado para mostrar que ela é capaz para poder receber a mesma coisa que o homem recebe. E as pessoas, elas olham o gênero, elas não olham o ser humano como um todo. E ainda se não bastasse, além de trabalhar, tem que chegar em casa e fazer as coisas. Então, como essa situação, como qualquer outra, a Umbanda tende a olhar o ser humano como um todo, não a classificação sexual dele, ou a cor, o credo, ou a raça dele. Isso não faz sentido, né? Isso aí tudo é preconceito. Embora muitas pessoas tentem encaixar essa aceitação ou não dentro de alguma religião, ou mostrar em algum escrito que está escrito que aceita ou que não aceita, isso não está ligado com religião, está muito mais ligado dentro da pessoa em si, de ela ter essa compreensão e essa aceitação, do que tentar jogar a culpa disso em cima de uma religião ou de outra. Mas assim, as pessoas acham que tem que estar escrito na Bíblia as coisas, ou num livro sagrado. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Só que assim, as coisas são diferentes. A pessoa que não aceita, em qualquer religião que ela vai estar, ela vai continuar, né, com essa cabeça vivendo nesse mundo pequeno dela. E essas pessoas acabam sendo párias da sociedade. Por quê? Porque assim, elas sofrem um preconceito, às vezes elas mesmas não se aceitam na situação que elas estão, e elas não conseguem se encaixar em lugar nenhum. E aí eles ficam procurando. E as pessoas forçam a isso, né? Forçam esse ser humano ele ser excludente de uma situação. Quando deveria ser o contrário. A pessoa não devia se preocupar com aquilo que ela é para ela seguir uma religião, né? Só que assim, é complicado. Vai pegar essas religiões mais radicais, o cara não deixa nem entrar na porta. Então, se ele quiser ser aquilo porque ele quer ser daquele jeito, ele não consegue nem rezar, porque a sociedade é que exclui, não é Bíblia, não é, desculpa, vou falar uma coisa que talvez choque em vocês. Sim, a questão sexual existe da época que o mundo existe. Então assim, homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher, existe desde o momento que o mundo existe. E não é uma coisa que surgiu agora e não está escrito na Bíblia porque surgiu agora. Não está escrito na Bíblia porque a sociedade sempre tratou isso com uma
uma situação aversa. E aí eles não citam em lugar nenhum, mas sempre existiu. Você pegar na época de Roma, você pegar na época de Jesus, já tinha todas as coisas lá. Sempre teve lá, homem que gostava de homem, mulher que gostava de mulher. E que não tem nada a ver, tudo bem. Não tem nada a ver com a religião em si. Não tem nada a ver com acreditar em Deus, não tem nada a ver com fé. A sociedade é que exclui as pessoas dessa situação. E a própria pessoa se exclui. A Nicole, ela está dizendo assim, se tem algum parecer sobre a Umbanda, né? Se a Umbanda, assim, ela foi específica. Na Umbanda não tem problema nenhum com relação a isso, desde que a pessoa seja uma pessoa do bem. Não, o problema que tem é como qualquer outra situação, por exemplo, é qualquer outro sentido da vida. Às vezes você tem pessoas no terreiro que são heterossexuais, vamos dizer assim, homem que gosta de mulher, mulher que gosta de homem, só que eles estão decaídos no sétimo sentido. É um bando de sem vergonha, faz um monte de coisa errada. E você tem uma pessoa no terreiro lá que é homossexual, que tem um parceiro fixo e vive uma vida boa. E qual é o problema? Né? A cada um que tem que responder por aquilo que está se excedendo. A mesma coisa, você tem pessoas no terreiro que são generosas, independente de serem homens ou mulher, e tem cara que é mesquinho, que vai responder por isso também. Então, não está escrito em lugar nenhum, minha filha, o que pode e o que não pode. O que está escrito, filha, é que você tem que ter discernimento das suas coisas, e tem que ter uma aceitação e viver bem com isso. Se essa foi sua escolha, se essa foi aquilo que você quis fazer na sua vida, não tem problema. Você não vai, quando desencarnar, pagar por isso, porque você nasceu homem e virou mulher, ou era mulher e nasceu homem. Você não vai pagar por isso. Você vai pagar pelos excessos que você fez. Se você fez uma opção sexual e mudou, mas teve uma vida boa, adotou uma criança, criou, seguiu sua vida com amor, fé e caridade, pronto, tá certo, acabou. segue sua vida. Né? Você vai pagar pelos excessos, assim como qualquer outra pessoa vai pagar pelos excessos dela. É isso. Tem sentido. Entendeu? A escolha sexual não vai ser um pecado mortal que você vai ser excluído no final da sua vida. Acha? Rafaela, um beijo no seu coração. Axé. Olá, tenho uma curiosidade. Numa gira de esquerda, quando Exu ou a pombagira fala muitas palavras e ofensas, isso é do médium ou da entidade? É normal esse comportamento? Obrigado. Não é normal. Não é normal, isso aí é do médium e do terreiro que deixa, do dirigente espiritual que deixa esse tipo de coisa. O Exu não precisa beber 1 litro de pinga, ficar chamando todo mundo de nome, para mostrar que ele é. Não. Isso aí chama-se falta de educação. Que eu sempre falei desde o começo, que é errado na Terra, é errado no mundo espiritual. Né? Que é errado no mundo espiritual, é errado na Terra. Então não tem, gente, não tem. Existe uma educação muito grande, um respeito muito grande. Não precisa vir, entendeu? Não precisa vir lá rolando pelo chão, não precisa vir babando, não precisa vir falando palavrão, nada. Os excessos devem ser coibidos, os excessos devem ser cortados. Né? Não faz sentido isso aí. Vamos lá. Leandro Canuto. Leandro, um beijo no seu coração e axé. Salve, filho. Boa noite. Boa noite. Estou iniciando na Umbanda e confesso Parabéns. que estou muito maravilhado. Que bom. Frequentei a religião evangélica durante muito tempo e tinha vários preconceitos sobre a Umbanda, entidades ou qualquer outra coisa relacionada a isso. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu posso acender vela para as minhas entidades mesmo sem conhecê-las? Boa noite a todos. Boa noite. Como ele chama? Desculpa. Leandro, eu preferiria que não. Né? Porque assim, você está numa fase de aprendizado, você está numa fase que está conhecendo a Umbanda. Então seria interessante agora que você fortalecesse seu anjo da guarda, sendo uma velhinha para o seu anjo da guarda. As suas entidades, elas vão ter a paciência de esperar o momento certo, onde você vai ter o aprendizado, vai entender por que você está fazendo aquilo lá, e aí você vai lá e acende, né? Se por acaso você estiver no seu terreiro lá frequentando, passou numa consulta, o guia falou, olha, acende uma velhinha verde pro caboclo, aí, tudo bem, você vai lá, acende, porque foi uma determinação do guia. Mas por inspiração divina, eu prefiro que você espere, porque assim, pode ser que não seja daquela cor, pode ser que o caboclo não queira, pode ser uma série de situações, né?
O importante é você fortalecer o seu anjo da guarda, acende lá pode acender uma vela de 7 dias lá para o seu anjo da guarda, num lugar onde não pegue fogo direitinho, e vá devagarzinho aprendendo as coisas no terreiro, firmando conforme a necessidade, aquilo que o dirigente espiritual vai lhe ajudando, vai lhe ensinando, e as coisas vão caminhando de uma maneira normal, tá certo? Helenice Ribeiro, um beijo no seu coração e axé. Helenice, boa Salve. noite. Gostaria de saber se um médium que tem o dom da cartomancia mais aflorada para trabalhar implica dizer que os guias dele sejam mais da linha cigana? Obrigada. Tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então quem tem o dom do africano, os guias são tudo africano? Quem tem o dom do búzio? Não tem nada a ver. Você pode ter uma linha cigana lá, que está dando uma inspiração naquele momento, que ela vai ler carta, mas não é que o preto velho não vai ser cigano, o caboclo não vai ser cigano, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, isso aí pode ser coincidência. Helenice, não precisa, né? Não precisa. Mas se tem uma linha que acaba, às vezes, envolvendo isso, geralmente é o cigano que acaba tendo campo para isso, tá? Mas para você ter uma ideia, no dia da minha iniciação no tarô, que isso foi há 16 anos atrás, quem veio para se iniciar junto comigo e se aproximou foi a baiana. Uma baiana no meu tarô. Questão Tá? de afinidade, né? Tanto é que o meu, É. pois tanto é que o meu tarô, a toalha principal, ela é amarela, por causa da baiana, né? Então, é que eu não mostro porque é uma coisa minha e dela e tal. Mas assim, foi a baiana e depois a cigana acabou assumindo algumas coisas. Mas quem é... Então é assim, porque na verdade o oráculo, Helenice, o oráculo está na pessoa e não no elemento. Às vezes uma das entidades da vossa corrente pode só estar te dando um empurrãozinho, né? Então, porque assim... Tu já tem essa afinidade. Porque você se iniciar no mistério oráculo, seja de tarô, seja de búzios, o mistério, ele é um mistério de revelação. Então, você é o elemento de revelação, porque vai sair da sua boca. Então, né? É isso. Johannes Harten, do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Boa noite. Pedindo a benção do seu Zé e da mãe Mônica. Eu quero fazer um pedido para a mãe Mônica. Cantar o ponto do seu Zé. Porque ela canta com tanta energia que já cheguei a chorar. Quero dizer que adoro o programa. Obrigado pelos ensinamentos valiosos. Então vamos cantar o ponto do seu Zé. Vem. Mulher, mulher, não tenha medo do seu marido. Mulher, mulher, não tenha medo do seu marido. Se ele é bom na faca, eu sou no facão. Se ele é bom na reza, eu na oração. Se ele diz que sim, eu digo que não. Eu sou Zé Pilintra, ele não é não. Saravá, seu Zé Pilintra. Mas tem um ponto de Zé Pilintra que eu vou cantar para você, tá bem? Quem é que usa gravata vermelha, terno branco e chapéu de banda? É seu Zé Pilintra, que é doutor de Umbanda, que vem chegando na sua Aruanda. É seu Zé Pilintra, que é doutor de Umbanda, que vem chegando na sua Aruanda. Salve, Senhor, seu doutor, bravo, Senhor, Zé Pilintra chegou. Salve, Senhor, seu doutor, bravo, Senhor, Zé Pilintra chegou. Tem mais coisa, mas fica aí para você, quando você estiver fazendo aí a sua energia, sua janta, dirigindo para ir para casa. Já chegou. Angélica Almeida, Angélica, um beijo no seu coração, axé. Ah, Boa noite, eu tenho uma grande dúvida. Posso ou não acender uma vela e colocar bebida para Exu dentro da minha casa? Isso tem sido um tabu para mim. Muitos me disseram que não,
porque é negativo e não é bom. Mas Exu também é limpeza e prosperidade. Então, por que não? Ah, Angélica, eu vou devolver para você. Você disse o meu Exu. Pergunta para ele. Se eu falar para você que sim, você sempre vai ter dúvida que pode ser que não. Se eu falar que não, você sempre vai ter dúvida que sim. Então vamos fazer o seguinte, pergunta para ele. Já que é seu, pergunta para ele. Pergunta para o seu Exu se ele quer ser reverenciado com uma bebida dentro da sua casa ou na porta do lado de fora, tá bom? Ou se tem alguma forma de colocar mais próximo possível da porta. Vamos ver o que ele pode te dizer. Ou se não tiver Exu, você volta a perguntar para mim, tá bom? Beijo grande no seu coração. Flávio Ramos, boa noite. Um beijo no seu coração, Flávio. Axé. Boa noite. Tenho uma dúvida. Há na Umbanda 7 obrigações, algumas reconhecem como cruzamento, que ao médium deve fazer, as quais duram 7 anos. Eu gostaria de saber o que pensam a respeito. Há uma necessidade essencial nessas 7 obrigações para o médium? Muitos centros umbandistas afirmam que só após esse período você é considerado um médium pronto. Uma ótima noite. Flávio. Uma ótima noite. Eu acredito que os 7 anos é um período de preparação para um médium. Tá? É um período kármico, é um ciclo. E assim, não adianta, eu vou falar uma coisa para você, como eu vou preparar um médium que acaba de chegar num terreiro e fazer a coroa dele, iniciar ele, porque a Umbanda, ela tem uma ligação voltada para os guias espirituais. Então você prepara um médium para ele, através da sua mediunidade, poder com os seus guias espirituais fazer as suas mensagens, que eles possam ser os verdadeiros portas-vozes dos orixás. Então os guias espirituais na Umbanda falam em nome dos orixás. Eles são os oráculos do orixá. Então não adianta, o médium que está em desenvolvimento, não adianta eu pegar um médium que está em desenvolvimento e colocar ele na corrente para que o guia dele faça os oráculos se ele não está com a coroa pronta. Mas leva tempo. Na minha casa, leva tempo. E são poucos os médicos que ficam 7 anos numa casa. Convenhamos também. Tá? Todo mundo quer assim, ó. Então, rápido. o que tem acontecido? As pessoas estão na sagrada de receber correria desenfreada. Qual é o terreiro que faz mais rápido? Ele pergunta, bom, vamos lá, quanto tempo demora para eu incorporar? Porque aqui eles ligam para cá e perguntam assim, ó, quanto tempo do módulo 2 demora para a gente incorporar e sair pronto? Quanto tempo eu estou desenvolvido? Né? Em quanto tempo demora a minha incorporação? Quanto tempo eu vou demorar? Então, assim, vamos voltar à tradição. Na minha casa, a pessoa tem que ter preparo, experiência, vivência e saber se é aquilo que ele quer. E para isso demora tempo. Quanto tempo? Não sei. E não é só preparo como médium, como pessoa também. Como pessoa a reforma tem que estar pronto, né? Tem que estar pronto para isso. E hoje em dia está acontecendo isso. Tudo é muito rápido, tudo tem que ser agora, tudo tem que ser pronto. Mas as pessoas têm que entender o seguinte, isso pode funcionar lá fora. Em religião, não se pode colocar dessa forma. Essa ansiedade na vida terrena é a maior prova que a fé não está bem estruturada, não é isso? Porque é uma ânsia de ver tudo acontecer tanto que mostra que o sujeito que tem fé não tem ansiedade, porque ele sabe que ele tem a fé dele, como que se diz? Alicerçada. Alicerçada, plantada, né? Embora ele tenha momentos de ansiedade, só que ele sabe dá se uma respirar freada. e acalmar e falar, não, vamos Agora, vamos a aguardar. pessoa que já pisa no terreiro perguntando quanto tempo vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso é uma doença, Zezinho, isso é uma doença. Ansiedade, porque ela é assim na religiosidade e ela é assim na vida também. Pois é. Então, as pessoas hoje, como elas têm uma facilidade de informação muito rápida, né? As pessoas elas têm um volume de informação. Não é, veja, não é que ela está aprendendo rapidamente, não é isso. Ela tem um acesso muito rápido de informação
e um volume muito grande de informação, as pessoas são bombardeadas diariamente por centenas e centenas de informação, e isso aí acelera o pensamento de tal forma que ele acha que o resto das coisas na vida dele tem que ser desse jeito, né? Vai desde a religiosidade até o dia a dia. Então ele acha que tem que ser acelerado desse jeito. E aí isso acaba virando uma doença na vida da pessoa. Renata, boa noite. Renata, um beijo no seu coração, axé. Quando acontece de um médium do terreiro incorporar um espírito ruim, isso ocorre porque esse médium está fazendo coisas erradas e por isso está nessa vibração? Ou é porque, de certa forma, o terreiro atrai esses espíritos para se regenerarem? Obrigada. Como é que chama? Renata. Renata. Então, filha, a gente precisa entender o que você chama de espírito ruim. Se for sofredor, quium, begum, é um trabalho que está sendo realizado dentro do terreiro. E ele não é atrativo do médium porque o médium faz coisa errada. Não, o médium é médium. O médium da casa, ele vai incorporar, ele vai emprestar o corpo dele para aquilo que a casa está predisposta a trabalhar e receber. Então, se tem um trabalho lá onde descarrega obsessão, vão vir espíritos inferiores que estão necessitando desse contato com a carne, justamente para se regenerar, para poder depois ir para um hospital e seguir a vida deles lá, né? Isso não está ligado ao médium, né? O que está ligado ao médium é as entidades dele, né? Então você tem as suas entidades de trabalho. Se você começa a fazer muita coisa errada, essas entidades elas vão se afastar e vão vir entidades inferiores. Aí é outra coisa, né? Não tem nada a ver com o que você está falando dos espíritos inferiores aí. Amém? Essa vem de Valdivino. Valdivino, axé, um beijo no seu coração. Boa noite. Quando vamos para a gira, preste atenção. Sim, quando senhora. vamos para a gira, se tem que dar de comer para os Exus primeiro, na Umbanda, isso se procede? Se é o que se procede, o que se deve dar? Muito obrigado. Legal essa pergunta, né? Valdivino, você tem que dar de comer para o Exu, sim. Sim, Seu Exu de trabalho, sua pombagira de trabalho e tal. Na Umbanda nós chamamos isso de firmeza de esquerda, tá? Firmeza de esquerda. Firmar a esquerda. Firmar é dar de comer, é alimentar. Firmar é ir lá e olhar diante daquilo, estar diante daquilo e alimentar aquela força. Na Umbanda tem sim. Na Umbanda, e eu estou dizendo pela minha casa, tá bom? Vamos lá, não vamos ser genéricos, né? No Templo da Luz Dourada, tá? Na minha casa, os médios têm as suas firmezas de esquerda na casa deles. Então eles cuidam, eles recebem o Exu aqui, a gente reconhece o Exu, a gente fundamenta esse Exu e aí a pessoa alimenta em casa, tá? Eles fazem uma vez por semana para alimentar antes de ir para a gira. Não precisa ele todo dia que ele vem no terreiro. Por exemplo, se o médium vem quarta, quinta e sexta, ele não precisa fazer esse alimento quarta, depois esse alimento quinta, depois esse alimento sexta, tá? Mas não custa ele dar uma passadinha lá, falar, senhor Exu, me guarde, né? Ele faz uma vez por semana, mas não custa, nos outros 2 dias, ele Acender passar um cigarrinho, lá, botar uma mãozinha e falar, olha, tô aqui, meu pai, tô indo pro terreiro, cuida minhas costas, me guarde e me proteja. Achei. E quando chegar, fala, pai, cheguei, tô aqui, né? E além disso, tem a firmeza do terreiro, da esquerda do terreiro. A tronqueira do terreiro. É feito. A tronqueira do terreiro já alimenta, e assim, o dono dessa casa, ele diz assim, de esquerda, ele diz assim, na hierarquia, se eu estou pago, os outros também estão. Sim. Entendeu? Ele faz por onde ele se alimentar e alimentar os seus. Bom. José Carlos, um beijo no seu coração, axé. Boa noite, saravá, seu Zé e seu Zezinho. Boa noite, Olha essa pergunta. Quanto tempo devemos estudar para abrirmos um terreiro de Umbanda? Vejo muita gente abrindo terreiro logo depois de começar a incorporar. Apenas saber falar bem em público já seria o suficiente para ter um terreiro? Salve a todos.
Não tenho nem palavras para começar a responder a pergunta. Como é que ele chama? Odessi? Olha, é difícil. José Carlos. Zé Carlos. É complicado, né, filho? A gente tem N situações que a gente Imagina tem os que... guia vendo isso, né? Não, tem N situações que a gente tem que avaliar. Mas, se você for fazer uma analogia com o mundo material, é a mesma coisa. Quanto tempo não estuda o padre para ele poder rezar a primeira missa? Né? Quanto tempo o médico estuda para poder fazer uma cirurgia no primeiro paciente? O cara estuda 7 anos para poder, pelo menos, pegar no bisturi. Né? A parte espiritual, ela tem que ser considerada na mesma proporção. Né? Só que assim, o ser humano tem um livre-arbítrio, né? A gente não pode também não deixar ele fazer as coisas na vida dele. Tem gente que vai estudar, vai se preparar, vai, entre aspas, fazer um estágio na casa de alguém, vai aprender como é que funciona, vai conversar com aquele dirigente espiritual lá, que é o pai de santo dele lá, que quer abrir uma casa porque houve uma determinação divina, lá, e vão lá fazer os fundamentos e segue a vida. Tem gente que não vai fazer isso. Aí vai passar um tempo, vai quebrar a cara, mas é a vida, né? Assim como qualquer outra coisa que você faz na sua vida. Não tem jeito. O correto, na realidade, todo mundo sabe, está dentro do ser humano. Todo mundo sabe o que é o correto. Ele faz parte do cerne. Se a pessoa ela é uma pessoa normal, que ela não desenvolve nenhum tipo de psicopatia, que ela não é um psicopata, ela sabe a diferença do certo e do errado. Isso está dentro de você. Está dentro da educação que você recebeu, e está dentro do ser humano, como ser humano, lá dentro, gravado bonitinho, o que é certo e o que é errado. Então a pessoa sabe que não é certo abrir o terreiro, ou se desenvolver espiritualmente, ou desenvolver outras pessoas espiritualmente, sem ter o mínimo de preparo. Né? Então isso a pessoa já sabe. Né? Então não tem como se falar se é certo, se é errado. Olha que bonito. E o tempo de preparo para isso, meu filho, não só para um dirigente, o tempo de preparo para um médium Umbanda é a vida toda. É a vida toda vai estar se preparando. Não é que abriu casa. Abriu, parou. Abriu casa, abriu, para. parou. Não, aí que você vai estudar mais. Porque você vai ter responsabilidades com os seus filhos para ensinamento. Você tem que saber. Eu quero ver a hora que o cargo, babalaô, babalorixá, pai de santo, sacerdote, madrinha, padrinho, seja o nome, tiver que prestar conta. Porque ele vai ter que prestar conta. Vai. Se ele se desempenhou, se ele desempenhou, se ele estudou, se ele fez a parte dele, se ele se interessou, se ele evoluiu como dirigente espiritual. Aí eu quero ver. Eu vou falar. Então, não é. Eu vou falar tão um negócio. simples. Eu vou falar um negócio. Cuidado. O senhor sabe. Sim, tem um lugar que a gente vai lá embaixo ajudar as pessoas. Tem um lugar que a gente vai lá embaixo, é uma delícia, sei lá. Tem um lugar que a gente vai lá embaixo que, assim, ele é específico. Ele só tem lá babalaô, pai de santo, só os bons tem lá. Tá cheio, a gente vai lá. É uma beleza, velho. É uma beleza. Chora que é uma maravilha. Tem lugar até específico, fica ali, ó. Morreu, vai pra lá. Puf. E aí fica, sempre aquela conversa. Eu fui a vida inteira pai de santo e baba. Tem de tudo, né, Zé? Tem. Não, é o lugar ali, tem. Fica tudo ali. Lugar destinado aos líderes, os líderes espiritual. Os bichos são tão ruins que não dá nem pra juntar com os quiumbas. Eles ficam separados ali no lugar lá, que é pra não contaminar. Porque se botar 2 desses lá, eles convertem os quiumbas. Eles convertem. Tem catibozeiro. Fica separado. Tem. Tem tudo. Aí eles ficam batendo boca um com o outro lá. Fica lá, conversando lá. Mônica não deixa eu mentir. Eu vou falar uma coisa aqui que ela vai... Uma boa parte, como ela às vezes fala em 99,999, né? Quem troca os pés pelas mãos assim, nessa empolgação toda,
é quem só está enxergando a parte bonita do negócio. Porque tem a parte de mexer na sujeira, que eu não vou falar no microfone, né? Não pode falar o nome no microfone. Quem, Essa quem, parte quem ninguém vê. fica é que vê vê só a parte bonita da coisa, né? Mas, seu Zé, quem gosta de espiritar, vamos dizer assim, esse nome é bonitinho, ele que só quer ver a coisa bonitinha, né? Quem é médium, que estuda, que trabalha, ele sabe que tem os dois lados. Ele sabe que o lado ruim é tão grande quanto o lado bom. E é tão bom quanto o lado bom. Agora tem gente que só quer espiritar, sabe? Só quer assim, receber aqueles espíritos bonitinhos. Ah, irmão. Aí abre as portas aí. Aí leva. Bom, vamos lá. Eduardo Yutaka. Do Eduardo Yutaka, um beijo grande no seu coração, axé. Axé. Boa noite, eu gostaria que me falasse um pouco sobre as guias. Os colares e as guias, suas funções, a ligação com a casa e com o médium. Ah, não. Não é das guias, acho que o japonês falou errado. É dos guias. Ah, dos tá? guias. Dos guias espirituais. Suas funções, a ligação com a casa e com o médium. E como fica quando mudamos de terreiro? Pausa. Ele quer saber como fica a ligação que ele tem com aquela casa que iniciou os seus guias, né? Quando sai e muda de terreiro. Pausa. Opa, tem outra pergunta parecida. Ele tem outra pergunta aqui, ó. Aqui, ó. De Alisson Vander. Também boa noite, um beijo no coração. Boa noite a todos. Os nossos guias sempre vão estar conosco, mesmo quando saímos da casa onde fomos iniciados? Boa noite. Então essas duas são bem dá para desenvolver um tema em cima disso daí. Alisson e Eduardo, vou dizer uma coisa para você. Tem guia espiritual. Isso eu nunca falei para ninguém. Estou falando agora a primeira vez na rádio. Só um minutinho. Tem guia espiritual que ele é iniciado junto ao orixá que foi iniciado na casa. Este guia espiritual serve àquela casa. Por ele servir aquela casa, aquela nação e aquela tradição, quando o médium vai embora, o guia fica. Porque ele serve aquela casa de tradição. Tá? Como uma missão. E aí o médium vai para outra casa e incorpora outro baiano. Aquele baiano que ele deixou, ele fica lá no terreiro astral, até que outro médium possa trabalhar com ele. Isso é missão do terreiro. Existe sim. Então, vou falar de novo. Tem guia espiritual que está ligado, tem espíritos luzeiros que está ligado à tradição da casa. E tem alguns médiuns que vão incorporar esses guias até que ele se permaneça na casa. Se ele sair do terreiro, o guia muda. Tudo bem? Deu para entender? Ótimo. Virgílio Souza. Boa noite, axé. Eu gostaria de saber um pouco sobre a linha do senhor José Pilintra das Almas, pois eu tenho desdobramentos durante a noite com esta entidade. Muito obrigada e parabéns pela excelente ajuda e suporte de grande aprendizagem que nos dão. Então, meu amor, a própria nome diz, né? Zé Pilintra das Almas. Esta linha trabalha no Campo Santo, servindo a Pai Obaluaê, Pai Omulu, Mãe Ansan de Balê, Pai Ogum Megê, Pai Ogum Choroquê e toda a corrente do Campo Santo. Mas o Campo Santo é a Calunga pequena. Este mesmo entidade das almas são servidores total de Mãe Iemanjá, porque ela é a mãe da Calunga Grande. Rafa de Oliveira. Boa noite. Rafa, um beijo no seu coração, axé. Boa noite a todos. Axé. Programa muito, muito excelente. Muitos esclarecimentos. Eu gostaria de perguntar o que significa firmar o orixá, ou um ponto.
O próprio nome de firmar, firmeza, se você procurar no Aurélio, ele vai falar sobre sustentação, sobre estar colocando vida naquele elemento, naquele ponto, naquela força, tá? Porque existe firmar é uma força e assentar é poder. Então, no livro Rituais Umbandistas, quando você lê a descrição sobre assentamento e firmeza, você tem lá assentamentos, lidar com poderes, firmeza, lidar com força. Já deu para entender a diferença. Mas se quiser pesquisar mais, leia esse livro, Rituais Umbandistas. É isso aí. Ângela, um beijo no seu coração e axé. O amacio e o banho de ervas são a mesma coisa? E qualquer pessoa pode fazer? Dizem que alguns dão quizila. É verdade? Qualquer banho pode ser tomado na cabeça? Obrigado. Ângela, vou dizer uma coisa para você, linda. Anote aí. Faz o curso. luzdourada.org.br, EAD sobre doutrina e cultura umbandista, que lá tem aulas específicas de banhos e amacis. Axé. E te convido, e convido a todos, para fazer parte deste aprendizado que não precisa ser médium, não precisa ser ter mediunidade, não precisa ser umbandista, qualquer pessoa pode vir aprender sobre a Umbanda. É este módulo 1, voltado à doutrina e cultura umbandista, todas as pessoas podem fazer. Neste curso de 5 meses, que vai começar em fevereiro do ano que vem, esse curso é comigo, eu, a Yalorixá, ministro. Nós vamos ter aulas sobre banhos, amacis, o que você pode e não pode fazer, quanto um umbandista. E ser umbandista, já vou dizer para vocês, não é só aqueles que vão no terreiro, que veste roupa branca, tá? Eliane, boa noite a todos. Eliane, um beijo no seu coração, axé. Quando entramos na Umbanda, a incorporação acontece rapidamente? Sim e não, não sei. Depende da sua bagagem, da sua trajetória e da sua ancestralidade. E quando incorporamos a primeira entidade, as outras vêm mais fácil? Claro, né? Você abriu um caminho, fica mais fácil. Comecei a ir na Umbanda há 2 meses. Eliane, axé, boa sorte, que Pai Oxalá ilumine e abençoe sua trajetória espiritual. Rodrigo Tonelli, boa noite, um beijo no seu coração. Boa noite a todos, eu gostaria de saber sobre médiuns que recebem a missão de trabalhar com consulta de cartas. Teria alguma orientação a fazer? Se você recebeu uma orientação para começar a abrir consulta de carta, essa mesma entidade que te deu essa orientação vai te dar a orientação de como cruzar, de como imantar, de como abençoar e de como iniciar. Tá bom? Eu tenho uma orientação, estuda bastante. Seu Zé disse, estude. Evaldo Gonçalves. Evaldo Axé, um beijo no seu coração. Karina, axé, um beijo no seu coração. Salve todos os baianos. Eu queria saber se uma entidade pode trabalhar com mais de um médium. E isso seria sempre na mesma linha ou ela com outro médium trabalharia com outra linha? Obrigada a todos pelos aconselhamentos. Depende também da ancestralidade dessa entidade. Eu acredito que pelo tempo de evolução da entidade, pelo tempo, essa roupagem simbólica de estar, veja, ele não é ser baiano, ele está baiano. Tá? Ele não é preto velho, ele está preto velho. Então, isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Fernanda Souza, um beijo no seu coração, axé, salve a malandragem. Eu gostaria de saber por que quando vamos jogar búzios, sempre dizem orixás diferentes do que temos. Estava passando por uma dificuldade e fui buscar no jogo. Essa dificuldade ocorreu durante o dia e por esse motivo não tive nenhum terreiro aberto. Chegando lá, o pai de santo disse que era porque minha orixá Yansan estava me cobrando uma deitada. Fiquei sem entender. Sou filha de Iemanjá e não sei por que estaria devendo essa deitada. Não sei nem o que é isso. Como poderia dever? Podem me ajudar me explicando o que é isso e o que devo realmente fazer, pois a dificuldade que estava passando já passou. Axé a todos e obrigado. Quem é? Fernanda.
Fernanda, filha, vai para um terreiro, filha. Vai para um terreiro, aprende, vira médium, segue seu caminho, lá você vai estudar, vai aprender e pronto. O que é? Não, tudo bem. Não, é assim, são coisas distintas. Não, eu só queria dizer assim, como é que ela tem certeza? Eu não sei. Eu não sei como é que ela tem certeza que ela é filha de Iemanjá. Alguém deve ter falado. De Ançã foi o cara. De Ançã. Ela deve para Iemanjá? Filha de Ançã deve para Iemanjá. Bom, que seja. Mas assim, filha, primeiro, vamos lá. Se você vai num terreiro, frequenta, você não tem que sair daquele terreiro para jogar búzio em outro lugar. Vai dar confusão. Tá? Quem responde o jogo de búzio é o Exu. E aí, ele vai responder aquilo que você, teoricamente, precisa ouvir para dar uma confusão na sua cabeça, sim ou não. Porque depende do momento que você está passando. Segundo, se você está num terreiro, segue os seus ensinamentos. Gente, o terreiro funciona num horário específico num dia da semana, sexta-feira à noite. Você tem uma dor de barriga na segunda, você tem que ter seus subsídios lá para resolver. Acende uma vela, toma um banho de erva, usa daqueles ensinamentos que você teve no terreiro para resolver. Não é sair catando pai de santo de plantão para resolver o seu problema. É aquela pergunta lá do início da facilidade. Entendeu? A pessoa que quer facilidade vai sair as coisas erradas na vida mesmo. Sabe? Não tem paciência de encarar um problema de frente, ver a melhor maneira de solucionar esse problema. Não, ele quer a resposta. E muitas vezes ele prefere pagar, né? Porque é pago. Então eu vou pagar. Não é para isso. Entende? Então tem pais de santos responsáveis que jogam búzio muito bem e cuidam dos seus filhos. E tem pais, não vou nem falar que é pai, mas tem cidadão que joga búzio para ganhar dinheiro. Que aí ele vai te cobrar o búzio, depois ele vai te cobrar a deitada, vai cobrar a feitura, vai cobrar o ebó, lá. E aí pronto. Mas por que tem essas pessoas? Porque tem pessoas como você que procura. Né? Se ninguém procurasse, não ia ter. Né? Não tem jeito. Pode falar o que o senhor quiser. Ô, moça, tu é da Umbanda. Tu conhece Exu. Como o seu Zé disse, quem traz essa informação, quem traz a mensagem é Exu. Exu é sarcástico. Exu ri das coisas que você nem imagina. Então vê bem onde tu tá amarrando teu jegue. E tu caiu em contradição, que tu disse que não sabe nem o que é, e tu foi lá. Bom, mais conselho que o seu Zé já deu aí, né? Bom, nós estamos acabando o programa, né? Querendo ou não, nós estamos acabando o programa. Fica aqui o meu convite a todos e eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos ter agora, em novembro, um curso chamado Portal de Luz do Pai Obaloaiê. Este curso, todas as pessoas podem fazer esse curso, tá? Então você se programe, é um domingo, só um domingo, ele começa à tarde e vai a tarde toda. Então é um curso de mais ou menos 6 horas, 6 a 7 horas, mas é um aprendizado único e especial. E eu vou dizer uma coisa para vocês, libertador. Você aí que sofre de perseguição, tontura, dores de cabeça, tem vontade de chorar, fica angustiado, desgastado, está sem paciência, e esses fatores podem ser aproximação de espíritos sofredores, eguns e quiumbas, ou seres já desencarnados e que estão no seu campo vibratório, ou no seu local de trabalho, ou na sua casa, e você não sabe. Então, venha descobrir, venha ser um iniciado no mistério de Pai Obaloaiê. Este curso é aberto a todas as pessoas, principalmente quem é
que lida com o público, quem trabalha na área médica, principalmente quem trabalha na área de lidar com o público, tá? Que fala com o cliente, que lê carta, que tem que é massagista, que faz acupuntura, que tem reiki, que tem magia, que é médium, qualquer pessoa pode vir, porque Pai Obaloaê é o pai do saber. Neste quesito, estaremos aqui no dia, eu não sei se é dia 3/11, mas é em novembro, comecinho de novembro. Depois eu preciso esclarecer se é esse dia mesmo, mas depois eu vou divulgar no site, eu vou divulgar no Facebook, tá bem? E na própria rádio também, a gente vai colocar a data do Portal de Luz do Pai Obaloaê. Esse é o último que eu vou dar esse ano. Então fica um convite a todos. Este aprendizado vai transformar a sua vida, no sentido de você parar de pedir para as outras, tira isso que está em mim, tira isso que está em mim, isso está me incomodando, eu não sei o que é, isso está ruim, a minha casa está com ambiente ruim, o meu trabalho está com ambiente ruim, e você pode abrir esse portal na sua casa para o seu trabalho. Por exemplo, você que trabalha na área médica, você pode abrir o portal em casa, colocando o nome do hospital e aonde você trabalha. E ele vai até o local e vai fazer uma limpeza, uma transformação, uma cura, um encaminhamento e uma busca. Porque para a divindade não tem distância. Então fica o meu convite. Fica aí o meu esclarecimento. Todas as pessoas precisam ter a liberdade de aprender a se cuidar. Você não quer ficar mais forte? Você não quer se cuidar? Você não quer ficar liberto para não cair nas mãos alheias aí? Você tem que aprender, independente de você ser médio ou não. Porque espírito não tem religião. Espírito é espírito. Tá? Então, venha fazer parte deste workshop, neste domingo, no mês 11. Entre em contato com a Patrícia pelo telefone 2302-4087 e venha se libertar. Tá bem? Se você está sofrendo desânimo, cansaço, dores no corpo, coluna, travando a perna, e você está indo nos médicos e não está vendo o que é, porque o médico fala, não, você não tem nada. Se você não tem nada fisicamente, porque pode ser que você tenha uma dor de cabeça, que você tenha um problema na coluna, mas se você não tem nada e você ainda se sente incomodado, triste, solitário, deprimido, vem fazer parte desse workshop que vai transformar a sua vida. Vem ser livre, tá bom? Vem ser livre. Vem aprender a encaminhar. Vem aprender, através do Pai Obaloaê, a encaminhar esses espíritos para te ajudar. Tá bem? Estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria também de dizer para vocês que nós estamos aguardando, infelizmente, algumas pessoas não têm mandado, e eu gostaria que mandasse os depoimentos, né? Nós ainda estamos aguardando, eu ainda estou aguardando a sua história, então mande para nós a sua história de vida religiosa e humana na Umbanda. Axé, axé, um beijo no coração, salve a corrente de Zé Pilintra e de seu Zezinho Baiana. Que Mamãe Oxum cubra com o seu manto de amor e misericórdia a sua vida, o seu adormecer e o seu despertar. Que a sua divina providência e fecundação fecunde no seu coração e limpe e lave as suas dores. Ai, 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 oh.
Ai, eu, Bela Oxum. Ai, eu, oh. Ai, eu, Bela Oxum. Ai, eu, Bela Oxum. Ora, eu, Oxum, Maré. Ai, eu, Bela Oxum. Ora, eu, Oxum, Maré. Ai, eu, ai, eu, Bela Oxum. Salve, seu Zé. Salve. Axé. Salve a malandragem. Ê, catimbozeiro. Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. Ele é malandro, você trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador. Tem um chapéu de Panamá.